2006 a 2021, a participação do agronegócio na produção nacional passou de 23,4% para 27,4%. No mesmo período, a balança comercial do agronegócio foi superavitária. Já o saldo entre exportações e importações dos demais setores de atividade econômica foi deficitário. A balança comercial do agronegócio saltou de 42,6 bilhões de dólares em 2006 para 105 bilhões de dólares em 2021. As exportações do agronegócio representam, em média, 42% do total exportado pelo Brasil e suas importações ficam em 8%. No mercado de trabalho, a população ocupada no agronegócio está em torno de 19 milhões de trabalhadores, cerca de 20% do total no país. O grande desafio é manter o crescimento produtivo do agro aliado às questões de sustentabilidade. Através de vários indicadores, pesquisadores do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura analisaram a contribuição e o esforço brasileiro na produção sustentável. Os resultados apontam o Brasil como exemplo de destaque internacional na produção agropecuária sustentável. O efeito poupa-floresta do Brasil é o maior comparado aos seus principais países concorrentes, cujas economias têm indicadores de produção sustentável mais baixos. O agricultor brasileiro produz alimentos, fibras e biocombustíveis, preserva recursos naturais e retorna serviços ambientais à sociedade. Para analisar esses estudos sobre a sustentabilidade da agropecuária brasileira, o pesquisador da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com José Eustáquio Ribeira Vieira Filho, doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, coordenador de Estudos de Sustentabilidade Ambiental na Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal de Viçosa. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Nós temos tratado aqui no programa da sustentabilidade do algodão, da pecuária, do café, da soja, mas hoje nós vamos conversar globalmente, uma visão global do conjunto da agropecuária brasileira, da sua evolução, dos seus indicadores, e para isso eu tenho a honra de receber aqui o José Eustáquio, lá do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de Brasília. Bem-vindo ao Brasil Verde, Eustáquio. Obrigado, Evaristo. Na verdade, a honra é minha, viu? Participar do seu programa, que tem uma boa audiência, e eu espero poder contribuir aí, trazendo informações que subsidiam, né, o entendimento desse setor tão importante às pessoas mais simples e que não conhece mesmo as questões mais técnicas, né? Vamos trazer aí uma conversa, um diálogo com a população. Muito bom, Eustáquio. Tenho certeza, sim, que você vai trazer informações importantes, não é? Agora, antes de começar um pouco a entrar nas informações, Eustáquio, você não nasceu em Brasília, não, né? Nem dentro, nem perto do IPEA, né? Conta para nós um pouco a sua carreira, onde você veio, como você se formou, como é que você chegou onde você está, o que você faz atualmente? Aí depois a gente entra um pouco mais nessa questão dos estudos. Tá joia, Evaristo. É o seguinte, eu sou um urbanoide, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas com o passar do tempo e com a minha formação, eu me tornei um apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Eu sou economista puro sangue, fiz o curso de graduação em economia na UFMG, fiz o mestrado na UFV e a partir do meu mestrado começo a ter um vínculo maior com as questões do setor agropecuário brasileiro e fui fazer o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, onde eu continuei também estudando questões relativas à inovação tecnológica no setor agropecuário brasileiro. Enfim, depois disso, em 2009, eu entrei para o IPEA, né, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e desde então continuo estudando esse setor que mostra que é a locomotiva da economia brasileira. Então, a minha origem é urbana, né,
mas eu, ao passar do tempo, eu fui me aproximando das questões rurais e hoje, né, eu vivencio, inclusive, questões produtivas dentro do campo. Então, eu acho que eu conciliei um pouco no início a questão teórica e hoje em dia eu trabalho também muito com a pesquisa aplicada e a parte mais prática no campo brasileiro. Agora, como você mencionou e foi dito também na abertura do programa, quer dizer, nós temos uma agropecuária que cresce anualmente, ela cresce em produtividade, em produção, em qualidade, não é? É impressionante, né? Mesmo em momentos difíceis, de crise, o agro não para de ter esse crescimento, contribui muito nas exportações. Do seu ponto de vista, para quem está nos escutando, o que explica esse crescimento, esse desempenho da agricultura brasileira? Depois a gente fala um pouco dos aspectos ambientais, de sustentabilidade, mas inicialmente você, com uma visão econômica do IPEA, que é um instituto vinculado ao Ministério da Economia, não é? E que trabalha muito também com colegas lá do Ministério da Agricultura, até da Embrapa, como você explicaria essa força, essa pujança do agronegócio brasileiro? É porque ele está desmatando a Amazônia? Com certeza não, viu, Evaristo? Na verdade, o setor agropecuário ele tem mais a contribuir contra o desmatamento do que o contrário. Agora, respondendo à sua questão de forma muito direta, eu posso te dizer, Evaristo, que a Embrapa é sim uma instituição importante dentro desse contexto. E aí eu não posso deixar de mencionar a trajetória daquele que foi a pessoa talvez mais importante no agronegócio brasileiro, eu acredito, nos últimos 80 anos, né? Talvez, pegando a idade do doutor Eliseu, acho que 90 anos para o setor agropecuário. Então, recentemente eu fiz um estudo biográfico que foi publicado na Revista de Política Agrícola e nesse estudo eu mostro um pouco o que foi a trajetória do doutor Eliseu. Então, ele nasceu no campo, ele vivenciou ali um momento de inovação tecnológica na indústria de laticínios no estado de Minas Gerais. Depois, ele se formou na Universidade Federal de Viçosa, naquela época era a Universidade Estadual de Minas Gerais, né? Ele fez o curso de agronomia, era uma pessoa muito boa em matemática, e logo em seguida da sua formação, né, ele começou a trabalhar na extensão rural. Ele praticamente trabalhou aí 15 anos na extensão rural, fez o seu mestrado e doutorado na Universidade de Purdue, e ao retornar ao Brasil, ele veio com uma missão, e a missão dele era liderar pessoas que pudessem fazer uma transformação institucional no Brasil. É bom lembrar que ali na década de 70 haviam dois grupos. Um grupo que achava que, por conta do milagre econômico brasileiro e por conta do aumento da demanda de alimentos, né, no Brasil e no mundo, o crescimento da produção se daria com reforma agrária. Mas Eliseu Alves, com a sua tradição, né, baseada na questão de ciência e tecnologia, claro que com outros colegas, o próprio ministro da Fazenda da época, Delfim Neto, o sociólogo José Pastore e outras pessoas que também ajudaram a pensar. Por exemplo, o Guilherme Dias fez um estudo mostrando que o problema brasileiro não estava relacionado à extensão, mas sim à falta de pesquisa na área tropical. Né? Então, eu acho o seguinte, naquele ambiente, no início da década de 70, criou-se políticas públicas que pudessem alavancar a ciência e tecnologia no setor agropecuário. A Embrapa foi criada em 1973 e eu não tenho dúvida que o doutor Eliseu ele foi importante na fundação, foi importante na sua gestão na década de 80, quando a Embrapa entregou os primeiros resultados, e foi importante também na década de 90 e nos dias atuais, porque com 91 anos ele continua ainda debatendo e influenciando muitas das nossas políticas. Então, em resumo, Evaristo, eu acho que a Embrapa é uma instituição importante, mas dentro dela
tinha uma pessoa central dentro desse arranjo que conseguiu juntar outras instituições no entorno do aumentar a produção, e isso foi muito bem sucedido. Como economista, Evaristo, eu posso dizer o seguinte: a indústria não conseguiu fazer o que a agricultura fez, né? Eugênio Goudin, lá na década de 50, dizia que desmontar carros e remontá-los era uma coisa muito fácil, qualquer um poderia fazer, mas produzir alimentos no campo da agricultura tropical, isso era um desafio que era preciso ser feito e vencido. E o Brasil conseguiu isso, viu? Então, em resumo, você acredita e acredita que esse desenvolvimento do agro que continua, na base está a inovação tecnológica, o desenvolvimento de tecnologias tropicais, desenvolvimento de um modelo próprio da agricultura tropical, para os solos, para o clima, para as condições daqui, né? Isso realmente aconteceu, né? Na genética das plantas, dos animais. A Embrapa, junto com universidades, outros institutos de pesquisa, teve mesmo um papel grande nisso. Quer dizer, o tema, então, da tecnologia, em última instância, é muito mais relevante para o crescimento da agricultura do que o tema da terra e o tema da força de trabalho, é isso? Não tenha dúvida, né? Como eu tinha dito, né, Evaristo? Eram dois grupos. Um achava que reforma agrária faria o crescimento da agropecuária brasileira. E nós já temos estudos, né, que a gente inclusive fez aqui, alguns até mesmo do próprio doutor Eliseu, que mostram que o crescimento ele se dá baseado em tecnologia e não em expansão de área. A terra ela é muito importante, mas ela representa, né, na variação produtiva 20%. A tecnologia, para se ter uma ideia, representa 60% do crescimento produtivo. É realmente uma coisa impressionante. Agora, mesmo assim, não é? Esse crescimento que é de produção, é de produtividade, e isso marca uma certa intensificação, né? O uso mais intensivo da terra, da tecnologia, a intensificação, 2 colheitas por ano, às vezes 3 colheitas, não é? Áreas irrigadas, quer dizer, a intensificação parece que é uma marca também da nossa agricultura, né? E continuamos avançando no sentido de intensificar o uso de todos os fatores que entram na agricultura. A gente se destaca nisso hoje? Com certeza, viu, Evaristo? Nós fizemos um estudo recente aqui no IPEA, intitulado Agricultura e Pecuária, Energia e o Efeito Poupa-Florestas, um comparativo internacional. E nós pegamos os dados do Departamento de Agricultura americana, que fez uma estimativa da produtividade total dos fatores e comparou diversos países. E a gente pegou ali um grupo de países, né? Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Estados Unidos e o mundo. E no período de 1990 a 2019, pegando aí as últimas 3 décadas, a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores no Brasil ficou em torno de 3,1% anual, enquanto que a média mundial ficou em 1,53%. Para se ter uma ideia, países como França e Alemanha não conseguiram taxas acima de 1%. Né? Ou seja, o Brasil vem liderando em termos de produtividade. O que isso quer dizer? É o que você mencionou. Né? A gente está produzindo cada vez mais com menos insumos. E aí a gente pode incluir recursos escassos. Terra é um fator escasso, água é um fator escasso, e o Brasil consegue, sim, produzir utilizando menos e extraindo mais produto. E isso é muito importante nos dias atuais. E você mencionou no título desse estudo o efeito polpa-floresta. Eu queria só, antes de você explicar isso, você dissesse rapidamente para as pessoas que estão assistindo o que é a produtividade dos fatores, total, só para as pessoas terem uma ideia do que é essa, o que tem atrás dessa expressão, de uma forma simples.
Mas depois eu queria entender melhor esse efeito poupa-floresta que a agricultura está tendo. Então, que não é de desmatamento, é efeito poupa-floresta, ela está poupando floresta. Tá. Deixa eu só tentar explicar de uma forma bem didática, viu, Evaristo? Vamos pensar o seguinte: qual que é a produção que eu tenho por hectare? Então, vamos supor que eu estou produzindo 10 toneladas por hectare. Se amanhã eu produzir 20 toneladas por hectare de terra, a minha produtividade aumentou. Quando eu estou trabalhando apenas a terra, eu estou falando de produtividade parcial. Agora, vamos supor que eu coloque a terra, que eu coloque o trator, que eu coloque o conhecimento do agricultor, que eu coloque a pesquisa da Embrapa e coloque todo mundo junto no que eu vou chamar assim de tecnologia. Quanto que essa tecnologia me dava no passado e quanto que a tecnologia me dá hoje. Então, a produtividade total dos fatores, o que ela está medindo é o quanto eu vou produzir, né, de acordo com a quantidade de insumos tecnológicos que eu estou utilizando na produção. Se esse indicador mostra um aumento, é sinal que eu estou incorporando cada vez mais conhecimento a retornar maior produção por unidade de insumo. Seria mais ou menos nesse sentido, viu, Evaristo? Agora, não, ficou claro. Que bom que tenha ficado mais claro. Espero que as pessoas tenham entendido. Mas, talvez, só voltando um gancho na sua pergunta anterior, né, a questão institucional, a construção institucional centrada na Embrapa foi muito importante dentro desse processo de aumento de produtividade, mas, como eu falei, pessoas são importantes, né? Então, eu acho que a liderança do doutor Eliseu foi muito importante e a liderança de vários pesquisadores nas suas áreas também foram importantes, sem mencionar, é claro, os nossos agricultores, né? Então, quando os agricultores saem do sul e vão para o centro-oeste, e atualmente saem do centro-oeste e vão para o Matopiba, né? É claro que esse agricultor está levando uma carga de conhecimento muito grande na produção. Agora voltando, né, à questão do efeito poupa-floresta. O que é o efeito poupa-floresta? Traduzindo para uma linguagem fácil de entendimento, é o seguinte, Evaristo. Se eu não tiver avanços de tecnologia, eu vou precisar de uma área maior para produzir mais. Isso é claro. Então, quanto mais tecnologia a gente incorpora na produção, menos terra eu vou precisar. Por quê? Eu vou produzir mais pela mesma unidade de área produzida. Então, o efeito poupa-terra, eu costumo dizer o seguinte: se hoje, com a tecnologia moderna, nós utilizamos X hectares de terra para produzir alimentos, com a tecnologia atrasada do passado, seriam necessários X mais Y hectare. Eu chamo esse Y, é o efeito poupa-floresta. Por quê? Foi aquela parcela que não precisamos desmatar para produzir. Então, eu costumo dizer que o efeito poupa-floresta ele é menos fome e menos desmatamento. Ora, quando se projeta, eu vejo nos estudos, quer dizer, se nós tivéssemos que produzir hoje 270 milhões de toneladas de grãos, como estamos produzindo, com a produtividade dos anos 70, não é? Nós necessitaríamos uma área agrícola 4 vezes maior, não é, do que a atual. Então, isso permitiu, deixamos de desmatar, não é que vai acontecer, já aconteceu. Quer dizer, nós não desmatamos, não é, quase 200 milhões de hectares, porque ganhamos com essa intensificação dos fatores, não é? Isso comparado, tem sentido comparar isso com outros países que já desmataram há muito tempo? O que saiu nesse estudo de vocês comparado a outros países? Tá. O estudo, Evaristo, pegamos as 3 últimas décadas. Pegamos de 1990 até os dias de hoje. A comparação, ela é o percentual de florestas
foram desmatadas no território nacional. Então, a base de comparação brasileira pode ser feita com a base de comparação territorial da Índia, Argentina, Estados Unidos e assim por diante. Muito bom, muito bom. Eustáquio, eu queria agradecer muito a sua participação. Quando a conversa é boa, fluida, olha, o tempo passa voando. Foi quase meia hora aqui de programa. Nós percorremos, acho que, os pontos essenciais e espero, numa outra ocasião, que você venha de novo aqui para a gente apresentar mais um pouco desse trabalho importante que você coordena, né, com várias instituições aí no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigado por sua participação, viu? Evaristo, novamente, é um prazer para mim. Você é uma referência e você tem contribuído muito com o Brasil, com o presidente. Bem, nós agradecemos a audiência, a todos que nos acompanharam até aqui e convidamos vocês a estarem de novo conosco na semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!